Serve para todos os públicos. Olá, minha gente, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui. A gente já sabe, né, para dar continuidade ao nosso projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. E aí a gente tem um projeto de idealização da Secretaria de Educação, a gente já sabe disso também, com o apoio da Prefeitura e também com todos nós envolvidos nesse processo de educação, de ensino e aprendizagem. Queridos, nós encerramos o nosso conteúdo hoje. Vimos todos os conteúdos referentes ao primeiro bimestre. E hoje a gente encerra com esses 2 conteúdos que eu vou colocar aqui para vocês. Não se preocupem, é coisa rápida, tá? E fácil. Então, queridos, nós vamos começar a nossa aula falando para vocês mais uma vez que vocês podem estar assistindo pela TV Rosário, pelo YouTube e também pelas redes sociais da Prefeitura, da Secretaria de Educação. E hoje nós vamos falar aqui, mais uma vez, a respeito do que diz a língua portuguesa com referência aos conteúdos, né? Englobando aí as suas linguagens, as suas tecnologias. Nós vamos ver aqui, ó, estrutura narrativa. E essa estrutura narrativa a gente vai aí identificar como que nós produzimos, como que nós elaboramos um texto narrativo. Não é assim, cheguei e vou escrever, não. Tem toda uma sequência de estrutura para ser seguida, para ser obedecida, tá? Também nós vamos ver aqui a novela e o romance de ficção. Professora, mas o que um assunto tem a ver com o outro? Você vai ver que a novela de ficção e o romance também de ficção, eles seguem a estrutura da narração. Eles são gêneros narrativos, tá? Com uma nova roupagem, né? Porque a gente vai ver aí essa questão da ficção, é algo moderno, é algo atual. Então a gente vai compreender como que o romance e a novela de ficção conseguem, né, apresentar essa estrutura narrativa, ok? Então vamos passar. Meninos, eu trouxe para vocês aqui um pequeno texto para a gente começar a entender como que funciona, né, essa estruturação do texto narrativo. Leiam comigo. Cinderela. Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher havia falecido, deixando-lhe como companhia apenas uma filha. A garota era tão linda quanto uma manhã ensolarada. Mas um dia o tal homem resolveu se casar novamente e sua nova esposa levou para o seu lar 2 filhos de coração amargos e impiedosos. E a partir deste dia, a pobre órfã começou a levar uma vida repleta de sofrimento. Ai, professora, esse texto está confuso, não está completo. Não está. Por quê? Perceba no primeiro parágrafo que nós já começamos com uma ideia de passado. Era uma vez. E a gente vai ver aí que esse gênero é um conto. E o conto, ele apresenta essa estrutura narrativa. No início, nós vemos o quê? Os personagens, a gente percebe aí também a situação de tempo, de espaço, a gente já é remetido, a gente já é levado a pensar, a idealizar um local e um tempo para essa história. E aí, a gente passa para o segundo parágrafo, que já inicia um probleminha. Essa conjunção mas, ela já vem me dizendo que algo não está bom, que algo vai acontecer. Então a gente percebe aqui que eu tenho no primeiro momento uma apresentação do espaço, dos personagens, do local, enfim. No segundo momento eu já começo me apresentando um certo problema. No terceiro momento a gente viu aqui a colocação das reticências porque tem continuidade. Professora, e quais são esses elementos que estruturam o texto narrativo? Eu vou trazer para vocês aqui que toda história, seja ela narrativa, ficcional ou verdadeira, ela apresenta 3 momentos: início, meio e fim. Momentos, tá, gente? O início, a situação problema.
No meio, o desenvolvimento, o desenrolar dessa história e no fim, algo inesperado. Pode ser bom, ruim, trágico ou feliz. A gente não sabe qual é o fim. E essa tirinha aqui, ela resume tudo. Olha só. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. Olha só, por que vai acabar o namoro? Já temos um problema. E ela pergunta, e ele continua, a partir de agora é cada um por si. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Perceberam? Nós temos aí o início, o meio e o fim. Uma história curta, mas a gente vê aí um problema, a gente vê o desenrolar desse problema e a gente vê a solução, o fim desse problema. No gênero narrativo, no texto narrativo, a gente vai ter vários gêneros que vão apresentar essa estrutura, tá? E essa daqui, ó, que eu quero trazer para vocês. A estrutura narrativa, ela apresenta uma situação inicial. O que vem ali na situação inicial? Ela apresenta os personagens, o tempo, o espaço, ou seja, ela situa o leitor na história. Ela coloca esse leitor nessa situação, tá? Ele é levado a participar dessa história. Aí eu tenho o conflito. O que é o conflito? É um fato real ou fictício, depende da narrativa. Por quê, professora? Porque a gente vai ver alguns fatos narrados que são verídicos. A gente vai ver aí a notícia, por exemplo, né? É um fato narrado, mas ele é verdadeiro. Então, a gente pode entender que esse fato, ele vem a ser um problema que tem que ser resolvido. Ele tem que ser solucionado. Que modifica a situação inicial, exigindo ação e reação dos personagens. E a gente viu ali, na tirinha que eu apresentei para vocês, né, do Cascão. E a gente vê uma ação dele, uma reação da Cascuda e ao mesmo tempo os dois interagindo ali dentro desse contexto da narração. E eu vou ter aqui também o desenvolvimento. Na verdade, esse desenvolvimento é a continuidade da história, né? É a descrição de tudo que está acontecendo na história. E vai trazer para a gente os personagens na busca da solução desse conflito, desse problema que vai surgir. E eu tenho o clímax. O clímax, gente, é o momento de maior suspense. É o momento em que o texto ele te prende de tal forma, como agora nós vimos aqui, ó. Se você perceber, quando ela diz assim, mas por que, Cascãozinho? A gente fica na expectativa de uma resposta que a gente não sabe qual é. Entende? Então, por isso que o clímax é o momento de maior tensão e emoção que vai exigir uma solução e encaminha a história para o desfecho. Professora, a senhora escreveu a história errada. Lembrando a vocês, quando nós temos a história com a letra H, são os fatos, né, marcantes de toda a história da humanidade. Quando a gente usa a história com E, é porque é algo fictício, é algo criado, tá? Então, por isso eu coloquei aqui para vocês e trazendo essa informação para lembrar vocês, caso vocês já soubessem. E caso vocês não conheciam ainda, eu trouxe aqui para vocês aprenderem. E por fim, queridos, eu vou ter o desfecho. O desfecho é a solução do conflito, que na verdade é o fim da história, né? E esse desfecho, como a gente pode perceber, como foi dito agora há pouco, nem sempre é bom, nem sempre é alegre, nem sempre é da forma como a gente quer. Então, o desfecho é algo sempre inesperado, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente avaliar de forma melhor, para a gente analisar de forma melhor como é que cada parte vai se apresentar. Olha só aqui, eu peguei esse texto aqui, já estava prontinho, né? Só o pai. Isso aqui que eu vou precisar para os meus alunos compreenderem de forma bem clara cada estrutura, cada parte que compõe essa estrutura do texto narrativo. E aqui eu tenho um título, Histórias para o Rei. Sempre tem um título, o conto, né? O romance, toda a narrativa que você pegar ali para ler, sempre vai trazer você
para esse momento, para te situar, para te colocar na história. E aí a gente já vai começar a leitura dizendo aqui para vocês que o texto, ele vem trazer essas informações para que você interaja com a leitura, tá? Para que você viva esse momento da leitura. Olha só. Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para o qual fui nomeado por decreto do rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação, e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmo. Gente, olha só que legal. Aqui eu já tenho o personagem que não está explícito, mas a gente já pode identificar pela colocação dos verbos. E aqui também a gente já vai ver aqui os pronomes, ó, e até me exprimo com certa dificuldade. Quando a gente usa o pronome me é primeira pessoa, então a gente já sabe que esse narrador, ele é personagem, que ele vai contar, ele vai narrar essa história e ele já se apresenta e se coloca aqui, quando ele coloca aqui por decreto do rei, o que a gente pode imaginar? Que ele estava ali num palácio, né? Que a época é uma época medieval. Então, tudo isso é apresentado logo na situação inicial. E olha só agora, ele vai começar a contar a história e nesse desenvolvimento eu já vou ver essa complicação, ou seja, o surgimento do conflito, o surgimento do problema que será levado a um clímax, a um momento de maior suspense, de maior emoção e, consequentemente, ao desfecho dessa história. Este prazer durou 6 meses. Que prazer de ele contar histórias. Um dia, olha só, surgindo aí o problema. A rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las e mesmo para ouvi-las. O rei que julgava minha facúndia, essa facúndia é facilidade em discursar, em falar, tá, gente? Porque esse texto ele está usando até mesmo vocabulários de época, tá? E ele coloca aqui, não julgava que minha facúndia uma qualidade, julgava minha facúndia uma qualidade, passou a considerá-la defeito e ordenou que eu só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos. E aí a gente já vai encaminhando, perceba que quando a gente introduz aqui, um dia a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando, eu já vejo aqui um problema surgindo. E aí eu vou especificar qual é esse problema. Qual era o problema? Que ele contava histórias que não havia tempo para apreciá-las e mesmo para ouvi-las. E aí o rei que julgava, né, a minha facilidade de falar, de discursar como uma qualidade, passou a considerá-lo como um defeito e ordenou que só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos. Ou seja, o momento de maior suspense, né? Onde ali ele apresentou o problema, esse problema se agravou e aí a gente já está indo para o encaminhamento da solução. Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. E aí acabou. Um desfecho que não causa tanta emoção, mas aí surpreende, né? Porque ele falava bem e agora ele foi substituído por um mudo. Ok, gente? Deu para vocês reconhecerem aqui cada parte da estrutura do texto narrativo? Por fim, ali tem o nome do autor, do livro, da edição, que aí é uma questão de escolha da gente apresentar para vocês, tá? Mas todo o texto narrativo vai trazer isso pra gente. Quem foi que fez, quem editou, enfim. Mas essa parte, ela não entra como uma estrutura aqui da produção do texto, tá? Aqui é como se fosse uma assinatura de quem produziu o texto. Então, vamos lá passar. Vendo a estrutura do texto, nós vamos verificar que toda a narrativa ela vai seguir criteriosamente essa estrutura. Toda a narrativa. Gente, escrevam aí do ladinho, registrem no seu caderno, façam essa observação.
toda narrativa vai ter início, meio e fim, os 3 momentos. Toda narrativa vai seguir criteriosamente uma estrutura que apresenta situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. E o romance de ficção, a palavra romance, ela já vem trazendo para você aqui algo que dá a ideia de romântico, né? Mas são histórias amorosas, são histórias que vão te trazer suspense, que vão te trazer, vão despertar em você emoções variadas. E aí eu tenho um romance dramático, eu tenho um romance moderno, eu tenho um romance histórico, tenho vários tipos de romance. Só que o que a gente vai falar hoje é um romance de ficção. Eu não sei se vocês acompanharam que esse aqui foi um encarte e foi também uma sinopse, ou seja, uma descrição de como ocorre essa história, de como ocorre esse romance, tá? E esse aqui, a gente vê aqui pelo próprio enunciado, que diz assim: romance e ficção científica se misturam no cartaz de O Espaço Entre Nós. Gente, isso aqui, ó, tava numa revista, tá? Eu tirei do jeitinho que tava lá na revista, eu trouxe aqui para vocês verem. E aqui, por Bruno Carmelo, quem escreveu, dia 28 de novembro de 2016, às 10 horas. 28 de novembro é uma data muito especial para mim. Um garoto humano nasce em Marte, mas quer voltar à Terra. Aí você já fica preso. Como é essa história? Eu trouxe aqui para vocês a história. Esse garoto, olha só, eu vou contar aqui para vocês rapidinho. A mãe dele é uma astronauta, aí ela vai para Marte. Lá em Marte, ela está grávida e o médico aconselha que não é bom ela voltar para o planeta Terra. Aí ela tem a criança lá em Marte. Esse menino cresce em Marte, né, junto com os marcianos ali, e ele quer voltar para o planeta Terra. Por quê? Porque por meio da tecnologia, da internet, olha só, o tempo avançado aí, a internet já estará tão ultramoderna que já estará se falando até de planeta para planeta. Por isso é que é ficção, tá, gente? É algo criado. E ali ele vai conhecer uma jovem pela internet e ele quer voltar ao planeta Terra para conhecer e viver esse momento de amor com a sua amada. Então são coisas assim que você vai ver que a ficção ela vai criar expectativa no leitor, ela vai contar todas as histórias por meio de uma sequência lógica de elementos. Situação inicial, ela vai apresentar para você, vai apresentar ali um conflito, né, um problema, ou seja, ele nasceu em Marte, mas ele quer vir pro planeta Terra. E ali vai ter várias outras situações dentro do desenvolvimento que só você assistindo ao filme você vai entender, tá ok? Foi um filme de 2017 que chegou ao cinema. Mas eu trouxe para vocês algo que está no livro de vocês, lá na página 44 a 46. Também já assisti a esse filme. Esse filme é bem interessante. Ele fala sobre o homem bicentenário. É um homem ultramoderno. É um robô, na verdade. Interpretado por um ator muito eficiente, muito dinâmico. E essa história está na página 44 a 46 do livro de vocês. Eu gostaria que vocês lessem. E a gente vai ver aqui que a novela e o romance de ficção, gente, apresentam características. Esses são gêneros. Eu já até sei, eu também assisti às aulas e vi que foi apresentado aqui gêneros narrativos, que nós vimos aí a fábula, o conto, a crônica, o romance. E aqui nós vamos ver que tanto a novela como o romance de ficção, gente, novela de ficção e romance de ficção, tá? Eu não coloquei ali ficção depois de novela, mas os dois são de ficção. Eles são gêneros ficcionais originados no século XX. São bem novinhos, tá? Foram criados com um propósito. E esse propósito, ele vai estar presente na elaboração de fatos e princípios científicos em forma de narrativa. É bem interessante. Se vocês lerem a história do homem bicentenário lá no livro de vocês, vocês vão ver que até a linguagem é muito dinâmica.
inclui vários termos, né, cibernéticos, eletrônicos, enfim, uma variada, como é que eu posso dizer? Uma variada, assim, certos tipos de linguagem que você só vai ver, ou então só vai ouvir, até porque não é a nossa realidade, dentro do campo da ciência. Podem abordar temas fantásticos. Quando eu falo temas fantásticos, é porque são quase temas assim, como é que eu posso falar para vocês? Inacreditáveis, irreais, que não são verdadeiros, mas que se aproximam muito de uma realidade que poderia ser verdade, entenderam? E olha só aqui, tentam convencer o leitor de que as situações apresentadas podem não ser possíveis no contexto atual, mas são verossímeis. Ai, professor, o que é verossímil? Vamos já ver. Baseadas em explicações científicas ficcionalizadas. E eu vou trazer aqui para vocês o conceito de verossímil, quando a gente entender que a ciência e a tecnologia, elas são a base, tá? São as bases para que eu construa esse romance, essa novela de ficção. Eu preciso utilizar muito e muito termos da ciência e da tecnologia. Noções, eu preciso ter noções. Então, não é qualquer pessoa que vai escrever também, tá, gente? São pessoas que têm ali noção, que têm conhecimento, que sabem utilizar esses termos para trazer dinamismo, veracidade, autenticidade pro texto. E também para tentar convencer o leitor de que aquilo ali é possível. Se vocês assistirem ao filme que eu acabei de falar para vocês no espaço, né? Ali do casalzinho, você vai ver. Vamos trazer aqui um exemplo bem prático para vocês. A Culpa é das Estrelas, né? Você ver ali todo aquele contexto de romance, de situação tão impossível, aquela angústia, né, do amor que tá ali para se concretizar, e de repente um dos personagens morre, e o personagem que morre não era aquele que apresentava, né, indícios de que morreria. Então são coisas que vêm nos surpreender. E aqui não é a realidade que importa, mais uma vez eu vou trazer para vocês, é a verossimilhança que pesa nessa obra. O que é isso, professora? Calma, vou já falar para vocês, tá? Tá aqui. Verossimilhança provém do latim verissimilis, que significa algo que é provável, mas que não é real, tá? E nem que é verdade. Ou seja, a narrativa precisa ser constituída de um universo possível, no intuito de provocar no leitor a sensação de que algo pode realmente existir e acontecer. Assim, os fatos não precisam corresponder de forma exata ao universo exterior, à verdade, à realidade. No entanto, necessariamente precisa ser quase que verdade, semelhantes a algo que está próximo da realidade, tá? Professora, como é assim? Vou trazer aqui para vocês. Quem assistiu aqui alguma vez o Sítio do Pica-Pau Amarelo? É possível uma boneca falar? Não, não é possível uma boneca falar. Mas ali, quando você é levado para aquele universo da ficção, da narração, você acredita que a história é real, que a história é verdadeira. Isso é verossimilhança, ok? E aqui, queridos, eu vou deixar o meu recadinho para vocês, minha atividade, para vocês lerem o texto da página 44 a 46, que está lá, O Homem Bicentenário, uma narrativa incrível. Vou pedir também para vocês responderem a página 47 a 49. Ah, professora, meu professor não pediu. Não precisa ele pedir. Basta você ali ler, exercitar, praticar, treinar. E se ele perguntar por que você respondeu, você diz que eu pedi para você responder, tá bom? Para praticar essa atividade. Qualquer dúvida, pergunte para o seu professor. Vá à escola, se tiver como você ir, à internet, se você tiver meios. Explore, gente. E eu queria terminar hoje, gente, a gente sabe que nós estamos vivendo passando por momentos muito difíceis. A questão da pandemia, a questão de todas as dificuldades econômicas, sociais, o cuidado que nós estamos tendo para manter a vida. E nessa semana, eu não sou fã de nenhum artista,
Nós também não sou contra ninguém, eu sou fã pela vida. Nosso projeto é Escola em Minha Casa, projeto de vidas, por isso que nós estamos aqui batendo nessa tecla, projeto de vidas. Essa semana nós acompanhamos a morte desse rapaz, né? Eu fiquei tão consternada e eu queria trazer para vocês essa frase do Delson Jacinto Vieira e levá-los a uma reflexão. Cuidem das amizades, cuidem das oportunidades, vivam a vida de forma sábia, tá, gente? Estudem, aproveitem as oportunidades. E eu encerro com essa frase dizendo que as amizades certas são muito importantes. Elas te empurram para cima, as erradas te jogam para baixo. Uma situação triste, lamentável, mas que a gente possa refletir, tá bom? Até a próxima aula, fiquem com Deus e até a próxima.